E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, transferências. Mais uma vez o OneFootball está transmitindo todos os jogos da Bundesliga, né, o campeonato alemão ao vivo em HD de graça. E o aplicativo segue com aquele conteúdo informativo de sempre, tendo também os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Brasileirão e também da Copa do Brasil. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS. O link para você baixá-lo está na descrição aqui do vídeo, ou você pode apontar a câmera direto para o QR Code aí, que é mais fácil ainda. Começo com a pergunta do Thiago Emerick. Emerson, o Pessolano já falou em entrevista que prefere jogar no 4-3-3. Você acha que as contratações para a próxima temporada serão voltadas para jogar nesse esquema? Thiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que depende muito da possibilidade do Cruzeiro manter essa base de jogadores e de quais serão os atletas que o Cruzeiro vai poder contratar para a próxima temporada. Eu não acho que o Pessolano vai necessariamente tipo assim, não, podemos abrir mão então do Zé Ivaldo, porque ele é do Atlético Paranaense, e a gente rearranja aqui com Brock e Oliveira. Assim, esses jogadores já provaram em diversas oportunidades que como dupla de zaga eles não funcionaram bem. Pode ser que eles consigam se encaixar melhor numa próxima temporada? Pode, mas eu não confiaria, tá? Porque se na Série B, Brock e Oliveira não deu muito certo, no próprio Campeonato Mineiro não funcionou tão bem, eu não testaria isso na Série A, tá? Até porque o nível dos adversários vai ser mais alto e eu não descarto que a gente traga mais jogadores pro setor. Até a própria permanência do Zé Ivaldo, ela não pode ser totalmente descartada. Mas eu não acredito que o Pessolano vá querer impor a sua vontade, né? Ele já falou abertamente, o esquema que ele prefere é o 4-3-3, mas como ele provou nessa temporada, o mais importante é o time funcionar. E ele até falou de uma forma assim bem objetiva, né, que ele seria burro de mudar o esquema tático da equipe, sendo que o esquema estava dando certo. E acho muito importante que o treinador tenha essa capacidade de trabalhar em diferentes esquemas, de se adequar àquilo que o campo está pedindo, né? Porque às vezes você fala, não, eu quero jogar com 2 zagueiros, mas você tem 3 zagueiros muito bons e tem dificuldade ali na volância ou uma dificuldade no ataque, que você acha que precisa dar um pouco mais de reforço para os alas apoiarem também. Então, nesse momento, eu acho que a base do Cruzeiro no início da próxima temporada vai ser jogando com 3 zagueiros, porque é assim que tá dando certo. Mas se a gente lembrar como que foi nessa temporada 2022, no Campeonato Mineiro a gente jogou num 4-3-3 e tava até funcionando bem. Começou a Série B, o time deu uma rateada, ele mudou o esquema, funcionou e manteve, tá? Então nada impede da gente começar a temporada jogando de um jeito e no meio da temporada mudar de esquema 1, 2 vezes. O Pessolano remontou o Cruzeiro 3 vezes nessa temporada. O Geraldo Ramalho pergunta, se o Grêmio e o Vasco ficassem mais um ano na Série B, você acharia bom? Se ficar, eu gosto. Manda um abraço para o Novo Cruzeiro. Geraldo, obrigado pela pergunta, um abraço para você e para todos os cruzeirenses aí de Novo Cruzeiro. E para o velho Cruzeiro também, para o Cruzeiro mediano, Cruzeiro de média idade, todo cruzeirense aí sinta-se abraçado nesse momento. Particularmente, eu não tenho nada pessoal contra o Grêmio ou contra o Vasco, tipo, vou torcer para esse pessoal não subir. Se subir bem, se não subir, amém. Mas o que eu quero desesperadamente é que o Cruzeiro ganhe do Vasco na partida da próxima quarta-feira, tá? Jogo no Mineirão, estádio lotado. O Cruzeiro tem que ganhar esse jogo do Vasco, cara. Até para lembrar de 2019, aquela palhaçadinha lá, né? Eles que lutem, para que a gente possa deixar o Vasco aí lutando e tudo mais. Só que eu não alimento muitas expectativas de que o Vasco e o Grêmio não vão subir, até porque o pessoal ali do 5º lugar para baixo tá fazendo uma campanha extremamente fraca. O Londrina, que é o menos pior deles, recentemente vendeu um mando de campo. Desde quando um time que tá brigando para subir de divisão vai me vender mando de campo, velho, sabe? Tipo assim, eu achei muito baixo astral isso que o Londrina fez. Não vejo como um time consistente que vai emplacar uma sequência de vitórias.
Gosto do Adilson Batista pelo passado dele, né? Acho que ele ajudou o Cruzeiro em determinados momentos. A última passagem foi um horror, ele não ajudou em nada, mas enfim, pelo menos botou a cara e teve aí tentando fazer, né? Só não tinha realmente capacidade. Mas pra mim é líquido e certo que o Bahia e o Grêmio só ficam de fora da Série A do ano que vem por uma hecatombe mesmo, assim como o próprio Cruzeiro, tá? Acho que esses três aí já estão muito bem garantidos. O Vasco ainda precisa, né, conseguir alguns pontinhos aí, mas acho que no final das contas tanto o Grêmio quanto o Vasco vão subir e não me incomoda, tá? O que me incomoda numa Série A de Campeonato Brasileiro são times artificiais, times sem torcida, isso realmente eu não gosto, mas o Vasco com o Cruzeiro, essa rivalidade, eu acho até legal, cara, eu gosto de enfrentar esses rivais assim, esse pessoal, mesmo que eles não gostam da gente, beleza, nós também não gostamos deles, e aí é legal a gente se enfrentar, sabe, a gente querer ganhar desse tipo de adversário que tem torcida grande, que é representativo. O Cláudio Bernardes pergunta: Emerson, em 2022 o Cruzeiro terá o mesmo técnico no ano inteiro. Nos últimos 20 anos, em quais temporadas aconteceu o mesmo fenômeno? Cláudio, obrigado pela pergunta. Vamos pegar então 20 temporadas começando, né, de 2022 até 2003. 2003, Vanderlei Luxemburgo foi o técnico em toda a temporada, Cruzeiro campeão brasileiro, coisa maravilhosa. Em 2004, o Luxemburgo cai, tem PC Guzmão, uma salada do caralho. 2005 começa o Levir Coupe, cai durante o ano, PC Guzmão volta. 2006 tem PC Guzmão, tem Oswaldo de Oliveira. 2007 começa com Paulo Autuori, depois vem o Dorival. Aí 2008 e 2009 Adilson Batista direto, então até agora 2003, 2008 e 2009, né? 3 temporadas com o mesmo treinador, 2003 o Lucha, 8 e 9 Adilson. 2010 o Adilson sai no meio do ano, depois vem o Cuca, a gente quase é campeão brasileiro. 2011 passaram 745 treinadores pelo clube. 2012 começa com Wagner Mancini, que é o técnico da reta final de 2011 e do 6-1. Aí no final do brasileiro já é o Celso Roth, então tem troca. 2013 e 2014 títulos brasileiros, Marcelo Oliveira treinador. 2015 sai o Marcelo, aí vem Paulo Bento, termina com Mano Menezes. Acabei de me tocar que eu falei merda aqui, não quero gravar de novo. Em 2015 não é o Paulo Bento, em 2015 quem vem depois do Marcelo Oliveira é o Vanderlei Luxemburgo, que faz um péssimo trabalho, e depois no final da temporada vem o Mano. Aí 2016 a gente começa com o David, depois vem o Paulo Bento e depois vem o Mano Menezes para fechar a temporada. Aí 2017 e 2018 é o Mano Menezes, que treina o ano todo. 2019 começa com o Mano, depois vem Rogério, depois vem Abel e depois a gente cai com o Adilson. 2020 é Adilson, Anderson, todo mundo rodando. 2021 também uma loucura toda de Conceição e não sei o que. No meio desse caminho aí teve Ney Franco, teve Filipão, teve Luxemburgo, teve uma putaria danada. O Vinícius Rocha pergunta: você acha que uma volta do Bissoli ao Cruzeiro seria uma boa para a Série A? Hoje ele é o terceiro maior artilheiro da competição com 12 gols, pelo limitado time do Avaí que briga pelo rebaixamento. Vinícius, obrigado pela pergunta. O Bissoli teve uma passagem muito curta e muito apagada pelo Cruzeiro, né? Foram apenas 11 partidas, 1 gol marcado, e assim, de fato, ele está fazendo um bom campeonato brasileiro, o número é inegável, são 23 partidas e 12 gols na Série A. É um ótimo número, mas eu gostaria de pontuar que dos 12 gols que o Bissoli marcou, 7 foram em cobranças de pênalti. Pênalti vale menos do que gol com bola rolando? Não, gol é gol, pênalti é gol do mesmo tanto, vale a mesma pontuação. Mas a gente não pode esquecer desse detalhe, são 7 gols de pênalti e 5 gols com bola rolando, tá? Então não é que o Bissoli esteja também comendo a bola, destruindo. Não acho que ele seja um jogador ruim, acho que se viesse pro Cruzeiro seria uma peça útil, até porque o Bissoli hoje ele é melhor do que aquele Bissoli que passou pelo Cruzeiro, ele teve um pouco mais de rodagem, mas sinceramente, velho, eu não acho que ele seja tecnicamente um jogador assim de topo que valeria a pena o Cruzeiro fazer um grande investimento. Por exemplo, o Pedro Raul, que também tá brigando aí, me parece ser um jogador mais interessante para se investir do que o próprio Bissoli. Embora talvez o Pedro Raul seja até mais caro porque ele pertence a um clube do Japão, né? Mas acho também que nenhum dos dois seria um alvo muito realista. E aí a gente tem que lembrar que o Bissoli pertence a quem? Ao Atlético Paranaense, tá? É mais um jogador do Furacão. E é o que eu sempre falo sobre o Zé Ivaldo, sobre o Jajá, sobre até o Pablo Siles, que eu acho que o Cruzeiro não vai ter interesse de manter. Jogador do Atlético Paranaense é muito difícil tirar de lá, a menos que o Furacão não queira contar com o atleta. E eu acho que pelo andar da carruagem
tem uma possibilidade boa do Bissoli ser aproveitado por lá. O Paulo Santos pergunta: você acha uma boa o Iago Felipe, que é reserva no Fluminense com o Diniz? Ele seria uma boa para o Cruzeiro para compor elenco ou até mesmo para jogar? Paulo, obrigado pela pergunta, um abraço para você e para todos os cruzeirenses aí do Rio de Janeiro. Quando você fez esse questionamento, que já tem algum tempo, realmente o Iago Felipe estava mais largado que tudo no Fluminense, só que agora ele tá jogando. Inclusive esse vídeo tá indo pro ar nessa quinta-feira, né, que tem um Corinthians e Fluminense aí semifinal de Copa do Brasil. Inclusive o Iago está sendo cotado, tem a possibilidade de ser até titular nessa partida. Eu gosto do futebol do Iago, acho ele um bom jogador, lembro dele jogando pelo Figueirense, depois ele teve uma passagem também pelo Vitória, uma curta passagem no Goiás e tá algumas temporadas no Fluminense. Esse ano ele realmente jogou menos, tá com menos destaque, digamos assim, mas é um bom jogador. E a gente tem que lembrar que o Fluminense tem vários volantes bons, né? O André, que hoje é um nome indiscutível ali do meio campo, eles têm o Martinelli, eles têm o Felipe Melo, que eu acho que não joga mais porra nenhuma, mas tem nome, eles têm o Wellington. Então assim, tem muitos jogadores ali para essa faixa central do campo, a concorrência é pesada. E pelo que eu vi, cara, em junho de 2022 agora, o Iago Felipe renovou o contrato com o Fluminense, tá? Então ele tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2024. Nessas circunstâncias, para tirá-lo de lá, precisaria pagar um valor considerável. O Fluminense não vai liberar o jogador facilmente, até porque o André e o Martinelli fatalmente vão parar no futebol europeu muito em breve, né? E eles já têm um bom jogador de meio campo. Se fosse possível trazer, tipo, um empréstimo por uma temporada com opção de compra assim, eu acho que seria uma boa. Eu acho o Iago um bom jogador, seja para jogar como volante ou até como um terceiro homem de meio, né? Um meia ali. Gosto do futebol dele, mas acho uma contratação muito improvável por essa questão aí ligada ao próprio Fluminense e o fato dele ter renovado o contrato recentemente. O Jules Augusto pergunta: qual jogador do ano de 2019 que você utilizaria nesse elenco? Jules, obrigado pela pergunta. Aí pensando no caso para uma temporada 2023, né? Porque a temporada 2022 já tá acabando. Pro ano que vem, cara, eu só pensaria em aproveitar jogadores da base, tá? Jogadores que eram da base lá em 2019, né? Jogadores jovens, tipo os zagueiros, o Fabrício Bruno e o Kaká, o Ederson volante, o Maurício meia e o Lucas Romero, que não é da base, mas ele disputou parte do Campeonato Brasileiro de 2019 e foi vendido para o Independiente no meio do caminho. Só que desses 5 a gente tem que lembrar qual seria viável trazer. Fabrício Bruno, chance zero, o Flamengo comprou ele por uma bala no início desse ano, inclusive sobraram uns milhõezinhos para o Cruzeiro, né? Porque tinha parte dos direitos dele. O Ederson também sem chance, é um jogador que está lá no futebol italiano agora. O Maurício também não imagino que seja possível, acho que o Inter não o negociaria, muito menos por um valor que o Cruzeiro possa pagar. Aí tem o Kaká, que está lá no futebol japonês, é titular, tem jogado bastante, eu acho que ele encaixaria como uma luva nesse esquema de jogo do Cruzeiro, seria uma ótima contratação, mas precisa botar dinheiro, né? O Kaká não viria para o Cruzeiro sem o Cruzeiro pagar um bom valor lá para o Tokushima Vortis. E eu não sei até que ponto o Kaká estaria disposto a voltar para o Brasil nesse momento também, né? O cara já está se adaptando bem ao Japão, qualidade de vida e tudo mais, mas enfim, é uma possibilidade. Eu acho ele um zagueiro muito bom. E o Romero tem a questão contratual, né? Ele tem aí mais 6 meses de vínculo com o Independiente. Para trazer é muito difícil, porque o salário que ele ganha na Argentina é muito acima da realidade do Cruzeiro, tá? Mas possível é. Agora, os jogadores mais experientes, os titulares daquele time de 2019, eu não traria nenhum de volta. O Thiago Alexandre pergunta: quem é melhor, Edu ou Ábila? Thiago, obrigado pela pergunta. Pela carreira, é muito óbvio que o Ábila foi um jogador que produziu mais do que o Edu até o momento, né? Até porque o Edu nunca jogou, por exemplo, a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele deve ter essa oportunidade na próxima temporada pelo Cruzeiro, a menos que algo muito extraordinário aconteça. Edu tem contrato com o Cruzeiro por mais 2 anos, além desse, né? Então ele vai jogar a Série A pelo clube, a menos que apareça uma proposta e eventualmente ele seja negociado. O Ábila, ele já jogou Série A de campeonato argentino, jogou aqui no Brasil, teve passagem também no futebol dos Estados Unidos, né? O Ábila meteu muito gol, jogou final de Libertadores. Então, assim, apesar de serem jogadores de características parecidas, centroavantes, mais pesadões, bons finalizadores, o Ábila se provou num nível mais alto que o Edu nunca teve a oportunidade de jogar. É possível que o Edu tenha um rendimento tão bom quanto o Ábila ou até melhor? Possível é,
tá? A gente só vai saber no momento que o Edu tiver a chance de jogar, aí a gente vai poder falar de uma forma justa sobre o rendimento dele. Mas acho legal que até comparando a média de gols, né, a média de gols do Edu pelo Cruzeiro é melhor do que a média do Ábila pelo Cruzeiro. Edu soma até o momento 19 gols em 41 partidas, com uma média de 0,46, e o Ábila fez 25 gols em 60 jogos pelo Cruzeiro, média 0,41. Pensando na temporada 2023, quem é melhor, Edu ou Ábila? Por uma questão de idade, eu acho que hoje o Edu pode entregar mais. O Edu tem 29 anos, o Ábila já tem 33, e as últimas temporadas do Ábila foram num nível bem abaixo, né? O finalzinho ali de Boca ele já não estava bem, foi para os Estados Unidos, passou em 2 clubes, não fez grande coisa. Essa última temporada no Colón, ele meteu aí 10 gols em 38 partidas, o que não é espetacular, é ok, tá decente, né? Mas hoje o Edu tem sido um atacante mais efetivo do que o Ábila. Hoje, cada um jogando na sua competição. E para fechar, o Arthur Luiz pergunta: você tem alguma meta específica no seu canal, tipo meta de inscritos ou algo do tipo? E se você tem algum sonho de trabalhar em algum programa ou rádio? Arthur, obrigado pela pergunta. Eu não tenho uma meta muito específica assim, numérica, não. A minha meta e o meu objetivo é conseguir trabalhar com o canal e conseguir pagar as contas. Hoje eu tô conseguindo isso, então tá beleza. É claro que quanto mais inscritos, quanto mais visualizações, mais o YouTube recomenda, mais dinheiro a gente ganha, mais feliz a gente fica, e aí é um ciclo virtuoso. Eu tinha um objetivo muito grande de conseguir os 100 mil inscritos no canal, né? Esta plaquinha aqui mostra que a gente conseguiu isso, muito obrigado a vocês. Recentemente nós batemos 175 mil inscritos aqui no canal. Eu acho que seria muito legal alcançar os 200 mil, se vocês quiserem inclusive ajudar, eu vou agradecer muito, né? Se você tá vendo esse vídeo aí e não é inscrito, se inscreve aí, pô, dá uma moral pra nós, assiste os trem. Agora, sonho de participar de algum programa de rádio, algum programa de televisão e tudo mais, não tenho, cara, não tenho esse tipo de sonho não, tá? Lá atrás eu já quis, por exemplo, teve uma época que eu era muito fã do pessoal da ESPN, né? Só que é uma ESPN que inclusive não existe mais, né? Hoje é totalmente diferente. Então eu achava do caralho, tipo, o Sport Center, né? Ali com o Antero e o Amigão e tal, um amigo meu que a gente entrou pra fazer jornalismo junto, eu no UniBH e ele na UFMG, a gente falava, nós vamos meter o Antero e o Amigão, vamos apresentar essa porra e tal. Mas assim, o tempo passou, cara, já tem 10 anos, né, que eu comecei essa história aí também. Então nesse momento eu não tenho nenhum grande objetivo não, mas pra onde o vento soprar a gente tá indo. Não fecho porta pra nada, tá, nem pra rádio, nem pra TV, nem pra canal nenhum, realmente não tem nenhum problema quanto a isso. Se aparecer oportunidade, for algo interessante, né, a gente abraça. A única coisa que eu pretendo é não fazer nada que limite a existência do canal, entendeu? Eu acho que o canal 6x1 é o que me permite estar trabalhando com isso há alguns anos, e qualquer emissora que fala assim, ah, mas você tem que largar o canal, aí não dá, velho, sabe? É por isso que vocês eventualmente vão ter interesse em mim. Então eu vou abandonar a parada que eu criei, que é minha, de forma alguma. Minha é uma pinóia, né? É de vocês, porque são vocês que fazem essa parada acontecer. Se vocês não assistirem os vídeos, eu tô na água. Eu vou ficar aqui falando para a câmera sozinho, sem nenhuma relevância. Não que eu tenha grande relevância, mas enfim, o canal depende absolutamente da audiência de vocês para que ele possa seguir existindo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos, e também deixe a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!